Sejam bem-vindos, meus queridos alunos, irmãos, alunas, irmãs, à continuação do nosso curso Mater Dei de Teologia Básica para Leigos, né? Hoje nós vamos, então, nesta sexta aula, sexto vídeo do módulo primeiro, né? Faltam somente 2 módulos para nós concluirmos o primeiro módulo, 2 aulas para concluirmos o primeiro módulo. Então vamos iniciar a nossa aula, sempre com a nossa oração inicial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, fazei que nós, vossos filhos, que buscamos conhecer mais os vossos ensinamentos, crescemos na nossa fé e no vosso conhecimento, para que possamos adorar-vos e amar-vos como vós mereceis. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, na última aula, no 5º vídeo, nós vimos o terceiro artigo do credo, símbolo dos apóstolos. Então, hoje nós vamos estudar o 4º artigo, o 5º artigo e o 6º artigo. Nós temos somente mais 2 vídeos, mais 2 aulas deste módulo primeiro. Nesses outros 5 vídeos anteriores, vocês viram que nós concentramos muito nos primeiros artigos, nos 3 primeiros artigos, e a introdução, é lógico, porque é muito profundo, é muito denso, né, o tema, o assunto, e eu quis me aprofundar mais neles, porque a partir deles, principalmente do primeiro artigo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, esse primeiro artigo é que vai dar todo o lume, toda a luz nos demais 11 artigos. Então foi necessário eu me estender um pouco, me aprofundar mais, e quanto mais eu puder esclarecer e ser um pouco repetitivo, isso é didático, porque vocês vão estar sempre lembrando e refrescando a memória sobre as verdades da fé, e porque uma coisa também está interligada à outra, né? Como se fosse um grande tapete, um tapete persa, muito bonito, né? Aquele desenho maravilhoso, bonito na frente, mas quando você levanta e vai ver por baixo do tapete, é tudo emaranhado, né? A mesma coisa é a doutrina. Ela é linda, se apresenta para nós, mas quando você se aprofunda, você vê que ela é toda interligada, né? Ela é toda complexa, ela é uma só na verdade, né? A doutrina é uma só. Então nós vamos agora estudar o 4º artigo do credo, o símbolo dos apóstolos. E logo em seguida nós iremos para o 5º e para o 6º artigo. Então o 4º artigo, o enunciado é: padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Então, nós vimos que aquele Cristo que se encarnou pelo seio da Virgem Maria, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele, o Verbo eterno de Deus, é a segunda pessoa, Deus, em sua segunda pessoa, se encarna no seio da Virgem, e ele assume a natureza humana. Então, a pessoa do Verbo, ele assume a carne, a natureza do homem. Jesus, ele tinha 2 naturezas, a natureza divina e a natureza humana. A natureza humana subsistia na pessoa divina. A natureza humana subsistia na pessoa divina. Jesus tinha uma vontade humana e tinha uma vontade divina. Eu expliquei isso na última aula, no último vídeo. Ele tinha desejo de comer, ele tinha recordações, ele tinha sentimentos, chorou a morte de Lázaro. Jesus tinha compaixão. Não que a pessoa divina não tenha compaixão, mas mesmo nós que não somos divinos, nós temos compaixão, né? Então Jesus também tinha esses sentimentos humanos, que também na pessoa divina era em plenitude, né? Então Jesus, ele tinha essas 2 naturezas. E a união dessas 2 naturezas, a humana e a divina, na pessoa de Jesus, se chama união hipostática, né? Numa oportunidade, futuramente,
se quiserem se aprofundar nesse assunto, poderemos fazer um vídeo somente sobre isso. É muito rico, isso é profundíssimo. Então, demanda não só 1 hora de vídeo, mas vários vídeos, né? Mas vamos então adiante. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. O 4º artigo do Credo nos ensina que Jesus Cristo, segunda pessoa da Santíssima Trindade, que encarnou-se no seio da Virgem, ele, para remir o mundo com o seu precioso sangue, né? Nós vemos que Jesus, ele veio ao mundo. Por que Deus, né, se fez homem? Para salvar a humanidade. Mas por que ele fez isso? Para reparar o grande dano do pecado original. Quem cometeu esse pecado original? Os nossos primeiros pais. E por que eles cometer esse pecado? Por orgulho, por presunção, por soberba. Eles estavam num momento probatório, de provação, e em nome de todo o gênero humano, já que eles eram os primeiros, eles eram a cabeça, a fonte, eles representavam todo o gênero humano, eles tinham que dar a Deus uma resposta à proposta deles. Só que a resposta deles, né, quando eles foram provados por influência maléfica do demônio, sob a forma de serpente, eles escolheram errado. E assim todo o gênero humano acabou padecendo naturalmente, pela escolha dos nossos primeiros pais, da desgraça daquele pecado original. Por isso que todos nós nascemos com a nossa natureza vulnerável, herdeira do pecado original. Todos nós nascemos com esse pecado. Pois no paraíso, onde Deus criou Adão e Eva, nossos primeiros pais, segundo os relatos bíblicos, eles tinham todos os dons naturais, sobrenaturais e preternaturais, eles tinham a ciência infusa. Isso mais adiante eu vou explicar. Naquele vídeo eu não me aprofundei, não toquei nesse assunto, mas isso eu vou tocar mais adiante, quando nós podemos falar sobre a graça e outros assuntos mais. Porque senão vai se estender muito o vídeo e vou acabar não falando aquilo que eu tenho que falar naquele vídeo dentro desse curto prazo de 1 hora. Então, no 4º artigo, nós vimos que Jesus, né, esse quarto artigo do Credo, nos ensina que Jesus Cristo, para remir, salvar o mundo, né, remissão quer dizer pagar uma dívida. Eu vou remir a minha dívida, eu vou ter uma remissão de dívida, ou seja, o perdão da minha dívida. Para remir o mundo com o seu precioso sangue, né, Jesus poderia nos salvar de outra maneira, sem ser necessário o derramamento de sangue. Deus entendeu que não, que esse seria o único modo para poder reparar o grande insulto que Deus teve na sua majestade e divindade de maneira infinita. Então Deus mesmo assumiu na condição humana, ele se fez homem para poder satisfazer, para poder reparar o grande pecado que o homem fez. Somente uma pessoa, o homem como Jesus, que tinha a sua natureza também divina, é que poderia reparar esse grande mal. E ele o fez através do derramamento do seu preciosíssimo sangue. Ele padeceu, ele sofreu sob Pôncio Pilatos. Por que Pôncio Pilatos? Porque Pôncio Pilatos, ele era o procurador romano naquela época, naquela situação histórica, ali na Judéia. Ele se localizava em Jerusalém, que era a sede do governo do Império Romano naquela região da Judéia. E por que Pôncio Pilatos consta no Credo? Tem até como algumas piadas que as pessoas fazem. Me colocar nessa situação como Pôncio Pilatos no Credo. Não, Pôncio Pilatos tem uma razão de ser para estar no Credo. Ele não está ali somente para preencher uma frase, não. A figura de Pôncio Pilatos tem um sentido, digamos, muito importante. Qual o primeiro sentido? É que demarca o tempo histórico, situa como verdadeiramente história. Jesus não é uma fábula, Jesus não é uma mitologia, Jesus está inserido na história. O nascimento, a vida, o sofrimento, a morte de Jesus são fatos históricos, comprovadamente históricos. E Pôncio Pilatos é uma referência no credo histórica. E o segundo aspecto da presença de Pôncio Pilatos é para mostrar que Jesus estava sob o poder, digamos assim, da ingerência histórica
da época do Império Romano, né, que o povo de Israel estava submisso a uma situação de dominação do Império Romano. O povo de Israel, que quando saiu lá do Egito, pela liderança de Moisés, Deus conduziu o seu povo, saiu para ser um povo liberto, um povo livre. Mas como eles não respeitaram, não creram, não foram fiéis à aliança com Deus no Sinai, o que aconteceu? Eles se tornaram escravos. O povo judeu, ele se tornou submisso ao Império Romano, como os outros impérios, né? A Babilônia, depois os Seleucidas, os persas, tal, os gregos. E, por último, aqui, na época de Jesus, eles estavam submissos ao Império Romano. Isso daí é uma tristeza muito grande. Então mostra a realidade, a situação histórica e a importância da pessoa de Pôncio Pilatos nesse momento. Ele era governador da Judéia, ou procurador, né? E ele morreu, Jesus, sob o lenho da cruz, que era uma forma infame de se matar, de infringir a penalidade às pessoas que eram os foras da lei, que eram os traidores, eram os facínoras, os bandidos da época. E Jesus, ele sofreu a morte de cruz. Poderia ter sofrido um outro tipo de morte, mas a morte a qual foi infligida a Jesus, o sofrimento, porque a gente fala na morte de cruz, mas desde a sua condenação, desde aliás, em que ele é preso, capturado lá no Getsêmani, no Horto das Oliveiras, a partir daquele momento do poder das trevas, até a sua crucificação, ou crucifixão, Jesus, ele sofre espancamento, todo tipo de serviços, de maus tratos, de tortura. Ele é cuspido, escarrado, ele leva cana na cabeça, ou seja, paulada, porretada mesmo. Jesus é chicoteado, com chicotes especiais, cujas pontas dos chicotes, como nós vemos em muitos documentários, eles, ao tocar na pele, eles entravam, né, tinham pontas que tinham ganchos e quando saíam, puxavam a sua pele, a derme e a epiderme. Cristo derramou muito sangue. Com os bofetões, as pancadas, Jesus ficou com o rosto inchado, vazou sangue dos seus olhos, as bordoadas que ele levou. Naquele filme de Mel Gibson, muito realista aquele filme. Aquele filme de fato mostra o que Jesus sentiu. Às vezes essas estampas que nós temos da crucifixão, Jesus todo limpinho, tal, apenas com umas gotinhas, não. Aquilo ali não chega nem a 1/10 do que Jesus sofreu. Imaginemos aquela coroa de espinhos, aqueles espinhos grossos, né? Suas pontas sendo enterradas na sua cabeça, no couro cabeludo. Qualquer cortezinho que a gente faz aqui, um machucado, né? Sangra, supercílio. Imagine quanto de sangue Jesus derramou, sofrimento. Mas ele sofreu, né? Ele sofreu enquanto homem. Ele tinha a natureza humana. E sofrimento atroz. Então ele morreu sob o lenho da cruz, do qual foi descido e depois sepultado. Nós temos todo aquele episódio durante na Sexta-feira Santa que nós lemos, na quinta-feira e na Sexta-feira Santa, o relato do sofrimento de Cristo na cruz, toda a paixão de Cristo. Jesus relata em detalhes aquele sofrimento terrível de Jesus, que talvez muitos de nós não conseguíssemos nem sobreviver, nem a metade talvez daquele tipo de atrocidade que Jesus sofreu. A palavra, o verbo padecer, exprime todas as penas sofridas por Jesus Cristo em sua paixão. A palavra paixão, né, hoje em dia está muito esvaziada. Né? Paixão, falando para estar apaixonado, né? Está sofrendo uma paixão, né? Como se fosse um arrebatamento ou romântico, nada disso. A palavra paixão é uma palavra de origem latina, passio, que significa sofrer, sofrimento. Então, paixão é sinônimo de sofrimento. A etimologia da palavra passio em latim.
Então Jesus, quando sofre uma paixão, a sua paixão, ou seja, todo o seu sofrimento, é o conjunto dos sofrimentos de Jesus. E esses sofrimentos não foram somente corporais, também psicológicos. Jesus, enquanto homem, ele teve medo. Não nos esqueçamos que lá no Getsemane, na noite, na madrugada, em que ele estava esperando os seus algozes chegar, Jesus suou sangue, significando que ele estava com medo. Pai, se for por se afaste de mim esse cálice. Enquanto homem, era terrível aquele sofrimento. Mas a vontade divina suplantou a vontade humana. Não. Que seja feita a vossa vontade, que se cumpra a sua vontade. E ele foi ao encontro dos seus algozes. Isso aí é muito... Se nós fôssemos fazer uma reflexão sobre esses episódios, esse momento da paixão de Cristo, é uma coisa que para mudar a vida da gente, de nós como cristãos. Então a palavra padecer exprime todas as penas sofridas por Jesus Cristo em sua paixão. Ele padeceu como homem unicamente, claro, porque Deus, ele como Deus não podia nem padecer nem morrer. Como ele tinha duas naturezas, humana e divina, quem sofreu, quem padeceu, quem morreu foi a sua natureza humana, enquanto homem. Porque a sua natureza divina, é claro, é intocável. A sua natureza divina não padece, é impassível. Deus não morre, Deus não sofre. Mas ele, enquanto homem, ele assumiu os nossos sofrimentos. Quem condenou Jesus Cristo a ser crucificado, o poder constituído, foi Pôncio Pilatos, que era governador da Judéia. Mas quem estava por trás, engendrando a morte de Jesus, foram os judeus, os chefes dos sacerdotes. Eles que estavam, os fariseus, engendrando aquela morte de Jesus. E colocaram Pilatos em situação até muito complicada, muito difícil. Há um diálogo muito interessante, que muita gente às vezes passa um pouco despercebido do nosso conhecimento. Em João 18, João capítulo 18, versículos 33 a 38, diz o seguinte: então Pilatos entrou no palácio, e Jesus já estava lá, já tinha sido torturado e tal. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou. Jesus já estava todo, já com aquela manta vermelha, com uma coroa de espinhos, com a cana, e sofrendo, todo esbofeteado, inchado, ensanguentado. Ele pergunta a Jesus: tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: você diz isso por si mesmo ou foram os outros que lhe disseram isso a meu respeito? Ele pergunta a uma autoridade constituída que tinha poder de vida e de morte sobre ele isso. Você está falando isso porque te disseram ou porque você mesmo chegou a essa conclusão? Pilatos falou: por acaso eu sou judeu? O teu povo e os chefes dos sacerdotes te entregaram a mim. O que fizeste? Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Ou seja, ele quis dizer o seguinte: eu sou rei, só que o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue às autoridades dos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: então tu és rei? Jesus respondeu: você está dizendo que eu sou rei. Quer dizer, no começo, Pôncio Pilatos, no começo do diálogo, Pilatos soube que ele era rei por informação dos judeus que o haviam entregue a ele, chefes dos sacerdotes, fariseus e tal. Aí, no desenvolver desse diálogo, já Pôncio Pilatos chega à conclusão: então tu és rei pela própria boca de Jesus, pelo próprio testemunho de Jesus, dele mesmo. Eu nasci, Jesus fala, você está dizendo que eu sou rei.
Eu nasci e vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Todo aquele que está com a verdade ouve a minha voz. Jesus veio dizer a verdade. Que verdade é essa? A verdade é revelada. A verdade de um Deus em três pessoas que criou o mundo, que coloca abaixo todas aquelas outras mitologias que existiam naquela época, a mitologia grega, a mitologia romana, celtas, fenícios, os deuses cananeus, que tudo era mitologia, que tudo eram fábulas, tudo fábula. Jesus veio dizer que não, existe uma verdade. A verdade é aquela revelada a Abraão, a Noé, a Jacó, Moisés, Isaac, os profetas, enfim, sobre a verdade. E quem está comigo, e todo aquele que está com a verdade, ou seja, que acredita naquela revelação, ouve a voz de Jesus, seu testemunho. E Pilatos disse, o que é a verdade? Nesse ponto, não há continuidade. Aqui continua dizendo que ao ver isso, Pilatos saiu ao encontro das autoridades dos judeus, e começou uma outra situação. Mas Pilatos pergunta, o que é a verdade? Porque nós não podemos nos esquecer que Pilatos, ele é um homem de cultura greco-romana. Ele não é um homem da cultura semita. Há uma diferença muito grande na concepção da verdade para um homem daquela época, que oriundo da cultura greco-romana, para um homem inserido numa realidade semítica, daquele povo hebreu que estava ali. A concepção de verdade é diferente. A verdade, para o homem de cultura greco-romana, a verdade é uma coisa abstrata. A verdade é uma questão abstrata. Quem estuda Aristóteles, Platão, Sócrates e os outros filósofos gregos, verá que a discussão sobre a verdade, às vezes, é até uma coisa relativa. É muito abstrato. Mas para o semita, a questão da verdade ela era muito concreta. E na questão ali, a verdade era uma pessoa. A verdade era uma pessoa. Era Jesus. A própria verdade estava diante de Pilatos e ele não reconheceu a verdade, apesar da sua grande cultura, devia ser um homem muito culto, não era à toa que ele era um procurador romano. Mas dentro da sua concepção ele não conseguiu atingir aquela revelação diante dele, que era a própria verdade de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade estava diante dele, mas ele não conseguiu penetrar na verdade de Jesus. Então quem condenou Jesus Cristo a ser crucificado foi Pôncio Pilatos, governador da Judéia, o qual tinha reconhecido sua inocência. Atentamente, se formos estudar os relatos da paixão e do julgamento de Jesus, o próprio Pôncio Pilatos reconheceu a inocência de Jesus, mas cedeu vilmente às insistentes ameaças do povo de Jerusalém. Na verdade, nem foi o povo de Jerusalém, foram os líderes do povo. Que o povo, nós sabemos, na sua grande maioria, ela é influenciada por informações pelos que dominam, pelos que os governam. O povo ele não sabe nem às vezes o que está fazendo, tanto é que Jesus fala, eles não sabem o que estão fazendo. Então, Pôncio Pilatos, ele sabia que Jesus era inocente, mas quando os chefes dos sacerdotes, os judeus influentes, os fariseus, chegaram para ele e colocaram ele em confronto com o poder de César, ele ficou com medo de perder o seu cargo, a sua situação, o seu status social. Ele se viu ameaçado. Poderia não dar em nada, mas poderia dar em muita coisa. Então ele lavou as mãos. Esse é problema de vocês. Eu não sou judeu. Vocês podem fazer o que quiserem. Ele condenou Jesus à morte. Poderia tê-lo salvado. Mas esse era o desígnio de Deus. Jesus tinha que passar por aquele sofrimento, por aquela morte. Jesus Cristo poderia ter se libertado das mãos dos judeus ou de Pilatos, como nós vimos. Jesus falou, meu reino é desse mundo. Se fosse desse mundo, meus guardas, meus soldados, meus anjos viriam me salvar. Mas, conhecendo que a vontade de seu Pai eterno era que ele padecesse e morresse para a nossa salvação,
inclusive de Pôncio Pilatos também, né? E daqueles que o condenavam. Submeteu-se voluntariamente. Eu quis morrer. Eu vou morrer. Eu quero morrer. Voluntariamente. E até saiu ao encontro dos seus inimigos, como nós vimos lá no Jardim das Oliveiras, deixando-se espontaneamente prender e conduzir à morte, como uma ovelha mansa que se deixa levar para o matador. Na cruz, Jesus, na cruz, ele orou pelos seus inimigos. Deu por mãe ao discípulo São João, e na pessoa de São João todos nós, na sua própria mãe, né, Maria Santíssima, ele ofereceu, né, todos nós, aqueles que cremos nele, ele nos confiou, né, como na pessoa de João, a sua mãe Santíssima, João. Ofereceu a sua morte em sacrifício e satisfez a justiça de Deus pelos pecados dos homens. Então Jesus, ele se ofereceu como vítima a ser imolada, vítima sem mancha, sem pecado, como prescrevia a lei de Moisés para o sacrifício no templo dos animais. E ele, ao mesmo tempo, ele era, como nós rezamos na missa, ele foi ao mesmo tempo a vítima, né, a oferenda, o altar, né, e o sacerdote. Não teria bastado que um anjo viesse satisfazer por nós, porque a ofensa feita a Deus pelo pecado era sobre um certo aspecto infinita, e para satisfazê-la requer-se-ia uma pessoa que tivesse mérito infinito, né? Isso já nós falamos. Né? Nem mesmo um anjo, nem mesmo um arcanjo, né, viesse em lugar de Jesus para se oferecer em sacrifício para reparar o dano que os nossos primeiros pais fizeram a Deus, o ultraje que foi de um tamanho infinito, pelo momento significativo daquele estágio probatório que eles se encontravam no paraíso. Nenhum anjo lhe poderia reparar aquela ofensa. Tinha que ser alguém que tivesse mérito infinito. E essa pessoa que teve esse mérito infinito foi somente Jesus, que se encarnou e assumiu a natureza humana. Era necessário, vejam bem, que os méritos de Jesus Cristo, os seus merecimentos, fosse de um valor infinito. Por quê? Porque a majestade de Deus, ofendida pelo pecado, era infinita. Pela magnitude, pela majestade de Deus, né, eram necessários os méritos de Cristo. Mas não era necessário que Jesus padecesse tanto, porque o mínimo do seu sofrimento teria sido suficiente para a nossa redenção. Toda aquela humilhação que Jesus sofreu, todas aquelas serviços, aqueles espancamentos, não eram necessários. Bastava um pouquinho. Mas, né, ele quis dessa maneira. Por quê? Porque cada ato de Jesus tem um valor infinito. Mesmo que ele fizesse um décimo do que ele sofreu, já seria suficiente. Mas mesmo assim, todavia, Jesus quis padecer tanto para satisfazer mais abundantemente. Ele quis em abundância. Né? Digamos, Jesus exagerou, né, no sentido assim, do linguajar de hoje, ele deu em abundância. Ele quis satisfazer de uma maneira, né, excessiva, digamos assim, abundantemente a justiça divina, a fim de demonstrar mais plenamente, de uma forma plena e total, o seu amor. Ele nos amou tanto, nos ama tanto, que ele não vou dar só um pouquinho, não, vou dar todo o meu sofrimento, para nos inspirar o quê? O maior horror ao pecado. Vocês vejam que o pecado foi tão grande, tão terrível, nós temos que ter horror a ele, e a qualquer pecado. Não só o pecado dos nossos primeiros pais, mas todo o pecado. E a abundância, digamos assim, aquele exagero da morte, da doação de Jesus por amor a nós, tem que nos inspirar ao grande amor por ele. À morte de Jesus, o sol escureceu, tremeu a terra, abriram-se os sepulcros e muitos mortos ressuscitaram. Foram vários fatos, digamos assim, miraculosos, maravilhosos que aconteceram, que estão relatados nos evangelhos.
O corpo de Jesus Cristo foi sepultado. Onde? No sepulcro novo, que pertencia à família de Arimateia, José de Arimateia, que era, né, um dos grandes lá do Sinédrio, mas era um homem rico, mas ele também, ocultamente, ele era discípulo de Jesus. Esse sepulcro novo estava cavado na pedra do monte, não longe do lugar onde Jesus foi crucificado. Na morte de Jesus Cristo, a divindade, isso é importante, na morte de Jesus, a divindade não se separou nem do corpo nem da alma de Cristo. Já que ele tinha duas naturezas, a humana e a divina. Na sua morte, a divindade não se separou do seu corpo, não abandonou o corpo, né? Como na teorias espíritas aí, de metempsicose, né? O corpo não vale nada, né? O corpo é apenas um cárcere, uma carcaça que nós temos que... Não, ele não abandonou aquele corpo, não. O corpo é importante, porque ele também é homem, faz parte da integridade de Cristo enquanto homem. Então ele não se separou nem do corpo nem da alma, a divindade de Cristo. Mas somente separou-se a alma do corpo. É claro, enquanto homem, para que ele morresse, o que é a morte? É a separação do corpo e da alma. Enquanto homem, a alma de Cristo separou-se do seu corpo, mas não a divindade. Mas enquanto homem separou. Jesus Cristo morreu para a salvação de todos os homens. Todos, sem exceção. E satisfez, pela sua morte, satisfez, né, a tudo por todos. Ele expirou por todos, morreu por todos, mas nem todos se salvam. Por quê? Porque nem todos querem a salvação. Porque nem todos o querem reconhecer como Salvador. Nem todos observam a lei de Deus. Nem todos se valem dos meios de santificação que ele deixou. Muita gente rejeita. E não é pouca gente, não, muitas pessoas. O próprio Cristo falou, né, que a porta para a salvação é estreita e que a porta da perdição é larga, que muitos passam por ela. A coisa é muito séria. Infelizmente, muitas pessoas rejeitam Cristo, odeiam a Jesus, odeiam a igreja, né? Porque elas querem. Ah, mas ela não teve formação, as pessoas... Pode ser que há casos que as pessoas são ignorantes, não tiveram uma... Mas muitos conheceram a verdade e optaram. Eu não quero Jesus, eu não quero me salvar, eu não acredito nisso, Jesus não é Deus. Né? Deus é o dinheiro, a fama, o sexo, o poder, né? A política, o bem-estar. Né? E são os ídolos da atualidade. O próprio demônio, tem gente que cultua, adora o demônio, são satanistas. Por incrível que pareça, existem pessoas que cultuam o demônio em vez de cultuar a Deus, e elas sabem disso. Né? Já ouvi relatos de pessoas que optaram por esse tipo de culto, de adoração, essa escolha das pessoas. Então Jesus morreu por todos, mas nem todos se salvarão. Então, com essa reflexão, eu concluo o 4º artigo do Credo. Agora nós vamos para o 5º artigo do Credo, que também está ligado a esse, um artigo ligado no outro, é consequência. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia. Jesus ressuscitou, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia. Vejam bem, quando falamos desceu à mansão dos mortos, né, ad inferis, ou seja, aos infernos, que eles tinham a concepção de que naquela época, de que os homens, as pessoas vivas habitavam na crosta terrestre, né? Na parte da crosta, né? Na terra. No céu, lá na abóbada, ficaria a casa de Deus, o céu, o mundo espiritual. E debaixo da terra, né? Inferno quer dizer inferior, né? Em latim. Então, na parte inferior
ficariam os infernos, né? O Hades, a habitação do demônio, né? Iriam as pessoas condenadas. Então existe essa, né, concepção. Na expressão Jesus desceu à mansão dos mortos, o símbolo, esse credo, confessa que Jesus morreu de fato. A sua alma separou-se do seu corpo, ele morreu enquanto homem, não enquanto Deus. Enquanto homem, ele morreu verdadeiramente. E pela sua morte, por nós, venceu a morte o diabo, que era o dominador da morte. Em Hebreus capítulo 2, versículo 14. Jesus, né, vai ao encontro, né, né, lá no limbo dos santos e justos. Né, não podemos esquecer que os nossos primeiros pais, os profetas, os patriarcas, aqueles judeus, aqueles hebreus, aqueles homens, aquelas pessoas que acreditaram em Cristo, estavam num lugar que nós chamamos de limbo dos santos justos. Estavam aguardando a vinda de Jesus, do Messias, para libertá-los daquele lugar e levá-los ao céu. Né? Então Jesus foi até o encontro daqueles justos que esperavam. Né? E que no terceiro dia se uniu novamente a seu corpo para nunca mais se separar. Aí você poderia perguntar, mas não bastava Jesus ir lá em poucas horas, né, digamos assim, em termos de tempo, ir lá, libertar aquele justo e voltar em poucas horas? Jesus morreu, pronto, morreu meio-dia, né, de noite já estava ressuscitando? Não. Né? Vamos chegar lá, vamos entender por quê. Né? Por infernos, eu expliquei, são os lugares inferiores, em latim infernos, inferi quer dizer inferior. Entende-se aqui o limbo dos santos e justos, isto é, aquele lugar onde estavam as almas dos justos esperando a redenção de Jesus Cristo. Essas almas, elas não foram introduzidas no paraíso, vejam bem, antes da morte de Jesus, antes de Jesus se encarnar, a anunciação do Senhor, na anunciação que se encarna no seio da Virgem. Ele, né, tem 33 anos de vida, desde do seu nascimento até a sua ascensão. Jesus tem 33 anos de vida. Durante esse tempo, até Jesus subir aos céus, ou melhor, até Jesus, né, morrer na cruz, né, essas almas, esses justos que morreram desde a origem do mundo, eles não foram introduzidos no paraíso, eles não foram para o céu. Por quê? Porque eles estavam aguardando, por causa do pecado de Adão, eles estavam impedidos de entrar. E o paraíso estava fechado para eles. E convinha, né, e eles esperavam a redenção de Jesus. Então, o paraíso estava fechado e convinha que Jesus Cristo, o qual, com a sua morte, reabriu, fosse o primeiro nele a entrar. Eles estavam esperando, lá no limbo dos justos, né, dos santos e justos. Eles esperavam ainda o Cristo vir. Eles não podiam ir para o paraíso, por causa do pecado de Adão e Eva, haviam fechado a entrada no paraíso. Deus vem, se encarna na pessoa de Jesus, assume a natureza humana, obedece o desejo do Pai, morre. Na sua morte, naquele primeiro instante da sua morte, ele vai até os infernos, nesse limbo. Ele é o primeiro a abrir a porta, é o primeiro a ser introduzido a entrar no céu, levando consigo, né, aqueles resgatados pelo seu corpo, pelo seu sangue, os primeiros santos, os primeiros patriarcas. Então, ele com sua morte reabriu o céu. Ele foi o primeiro a nele entrar. Né? Cristo morto, na sua alma unida à sua pessoa divina, né, quando o corpo de Jesus, na sua alma separa do seu corpo, quando o Cristo morto, na sua alma unida à sua pessoa divina, que a alma de Jesus, né, estava unida à pessoa divina dele, tinha a alma era humana, mas estava unida à pessoa divina, desceu à morada dos mortos, nesse limbo, nesse lugar de ínferes, né, nos infernos. Abriu as portas do céu aos justos que o haviam precedido. Né? Jesus Cristo quis retardar, aí sim, né, aquela pergunta que eu fiz ainda há pouco. Mas Jesus não poderia, assim que ele morreu, ir lá resolver em poucas horas e ressuscitar logo de imediato, em 6 horas, um dia? Não. Jesus Cristo quis retardar, ele quis procrastinar
a sua própria ressurreição até o terceiro dia. Para quê? Qual o motivo disso? Para manifestar a evidência de que tinha morrido verdadeiramente. Se Jesus faz em poucas horas a obra que ele fez, né, de ir até a morada dos mortos, até aquele limbo onde estão os justos e patriarcas, os homens santos. Se ele faz aquilo em poucas horas e ressuscita, poderiam argumentar, não, alto lá, ele não estava morto, estava desmaiado. Ele estava em estado catatônico, em estado em coma, né? E não, Jesus morreu. E é bom nós sempre nos lembrar que quando Jesus, quando os soldados romanos, tendo em vista que já era a véspera do sábado, né, eles tinham que retirar os corpos rapidamente das cruzes, né, dos dois ladrões. Os dois estavam vivos, os dois ladrões tiveram que quebrar as pernas dele para que eles, quebrando as pernas que os sustentavam na cruz, quebrassem, eles perdessem a sustentação e com isso afetassem a respiração e morressem por asfixia. Quando eles foram tentar ver se Jesus estava morto ou não, para quebrar-lhes as pernas, eles viram que ele já estava morto. E o soldado, para, né, confirmar, né, a certeza da morte, isso aí era de praxe, ele, né, perfurou com sua lança o lado direito de Jesus. Escorreu sangue e água. Batismo e Eucaristia. Então Jesus morreu verdadeiramente, ele foi sepultado. Então Jesus quis retardar a sua própria ressurreição até o terceiro dia para manifestar a evidência de que tinha verdadeiramente morrido. Ninguém poderia dizer que aquilo ali foi um truque, né? Foi um momento de desmaio, etc. Não, Jesus morreu verdadeiramente. A ressurreição de Jesus Cristo nos foi similar à ressurreição dos outros homens ressuscitados. Ele foi similar à ressurreição dos homens ressuscitados. Por quê? Porque Jesus ressuscitou por virtude própria. A forma como Jesus ressuscitou não foi igual à forma como ele ressuscitou Lázaro, ou como ele ressuscitou aquele filho daquela viúva na porta da cidade, ou como ele ressuscitou aquela menina quando ele fala Talita cumi. Não. A ressurreição de Jesus não foi igual àquela ressurreição daquelas pessoas. Por quê? Porque aquelas pessoas foram ressuscitadas pelo poder de Cristo, que ele era Deus, né? Lázaro vem para fora. Depois de 3 dias já cheirando mal, apodrecendo, né? Já estava em estado cadavérico, em putrefação adiantada. Levanta lá Lázaro, perfeito, mas atado ainda nas ataduras, né? Não sei se nem estava embalsamado, não sei. Ali não especifica direito, mas acredito que não, porque eles não embalsamavam os corpos, mas passavam resina externamente. Embalsamar, hoje a técnica é retirar os órgãos interiores para que não apodreça o corpo, né? Para a conservação somente da parte da carcaça humana, né? Mas, no caso de Lázaro, estava apodrecendo, apesar dos rituais de preparativo da mortalha, né? Mas estava podre. Jesus fala, vem para fora, e Lázaro vem, com saúde, vivo, né? Essa ressurreição de Lázaro não é igual à ressurreição de Jesus. Por quê? Porque Jesus ressuscitou por sua própria virtude, por sua própria força, pelo seu próprio poder. E os outros foram ressuscitados em virtude do poder de Deus. Jesus é Deus, né? Há diferença. E há ainda outras ainda. O próprio corpo de Cristo, quando Lázaro, né, foi ressuscitado, e aqueles outros também, depois eles morreram. Né? Inclusive, ele provavelmente tenha sido assassinado, porque há uma passagem do Evangelho em que os próprios judeus, eles estavam arquitetando a morte de Jesus e a morte de Lázaro. Provavelmente ele tenha sido assassinado também. Mas Jesus, quando ressuscitou, ele ressuscitou de forma gloriosa. Seu corpo impassível, glorioso, né? De uma forma totalmente transformada.
Esta maneira de ressurgir própria e singular só a ele competia, só a Jesus, pois que não está nas leis da natureza. Jesus, ele ultrapassou a lei da natureza. Sabemos que pela lei da natureza, tudo que morre não vem à vida, né? Jesus não estava sujeito àquela lei, ele foi além, ele reverteu aquela lei. Nem homem algum teve jamais o poder de passar da morte à vida, por própria virtude. Nunca. O único, em toda a história da humanidade e até o fim dos tempos, ninguém ressuscitará em virtude própria a não ser Jesus Cristo. Isto cabe unicamente ao supremo poder de quem? De Deus. Então, agora nós vamos para o 6º artigo do credo. Subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Então nós vimos, né? Padeceu sob Pôncio Pilatos, falamos sobre o sofrimento de Jesus. Foi crucificado, morto e sepultado, onde ele foi quando morreu. Agora, subiu aos céus, está sentado à direita. Subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Né? Este 6º artigo do credo nos ensina que Jesus Cristo, depois da sua ressurreição, 40 dias depois da sua ressurreição, na presença dos seus discípulos, ascendeu por si mesmo aos céus. A diferença entre a assunção de Nossa Senhora e a ascensão de Jesus. A Nossa Senhora foi assunta ao céu. Ela foi levada ao céu pelo poder de Deus, não pelo poder dela. Ela foi levada ao céu. Jesus, quando sobe aos céus, ele não é assunto aos céus, ele ascende pelo próprio poder, né? Porque ele ascendeu por si mesmo ao céu. E que sendo, enquanto Deus, igual ao Pai na glória, ele enquanto Deus, igual ao Pai, primeira pessoa do Santíssima Trindade, lá na glória, enquanto homem, foi elevado acima de todos os anjos e de todos os santos. Ele enquanto homem é constituído Senhor de todas essas coisas. Então, a pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo eterno do Pai, assume a natureza humana, pela sua paixão, morte, ressurreição e ascensão. Ele foi elevado acima, enquanto homem, e como homem, acima de todos os anjos e todos os santos, no céu. Então, Deus, esse é um mistério, né? Não adianta que eu não vou desvendar aqui como é que é isso. Isso é um mistério. Nós só veremos isso no céu. Quem já foi para o céu, quem já faleceu, quem já está na presença de Deus, está contemplando tudo isso, já entendeu, mas nós não. Enquanto nós estivermos aqui, para nós é um mistério. Como se dá isso? Deus, né, enquanto homem, como homem no céu, ele está na glória. Né? Porque a gente crê nisso. Né? Essa é a nossa fé. Depois da sua ressurreição, Jesus Cristo permaneceu 40 dias sobre a terra. Né? 40 dias. Sempre o número 40 é muito simbólico. Né? 40 dias no deserto, né? Que nós celebramos na Quaresma. Né? 40 dias Jesus permaneceu com seus discípulos. 40 anos Moisés no deserto. Né? Então ele permaneceu 40 dias na terra antes de ir para o céu. Para provar, com várias aparições, que tinha ressuscitado. Nesses 40 dias, Jesus já apareceu várias vezes. Né? Quando os apóstolos estavam pescando lá, Pedro e viu, Jesus lá da praia falava, joga a rede para o outro lado, porque eles não estavam conseguindo peixe, aí eles jogaram a rede, aí encheu a rede de peixes, aí Pedro, é o Senhor, mergulha, ele estava até despido, mergulha para o encontro de Cristo, lá Jesus estava preparando lá um churrasquinho de peixe, né? Jesus está pegando um churrasquinho de peixe lá, né, degustando um peixe lá com eles. Né, Jesus comia. Né, Jesus também é ressuscitado. Né. Então ele quis provar, através dessas várias aparições nesses 40 dias, que ele tinha ressuscitado verdadeiramente. Que não era ilusão, não era
histerismo coletivo, que criaram um Cristo da fé e um Cristo real, um Cristo histórico. Isso não existe isso. Não existe Cristo da fé, né, que foi uma formulação dos primeiros cristãos porque eles esperavam Cristo. Não, isso não existe. Isso aí é ideia errada, teológica errada. Cristo de fato ressuscitou. Cristo de fato está vivo. Aqueles relatos são autênticos, verdadeiros. Não são nada de construções, né, locubrações, nada disso. Né? E ele fez isso tudo para instruir melhor e confirmar os apóstolos na verdadeira fé. Nesses 40 dias que ele apareceu aos seus apóstolos, ele os confirmou na fé. A quem perdoados os pecados serão perdoados, a quem retiverdes os pecados serão retirados. Nós vamos estudar isso quando formos estudar agora, no outro módulo, a questão dos sacramentos, a confissão, a penitência, nós vamos ver os fundamentos bíblicos. Né? O próprio Jesus institui, né, o sacramento da confissão. Então não é invenção isso dos apóstolos, isso aí é fato real, histórico. Né? Jesus Cristo subiu ao céu. Primeiro, para quê? Por que ele subiu aos céus? Para tomar posse do seu reino. Para ele efetivar a posse do seu reino, que tinha merecido com sua morte. Enquanto homem, ele foi assumir. Né? Jesus é um só. Né? A pessoa humana de Jesus é Deus, porque ele tem a natureza divina. Então ele foi o quê? Tomar posse do seu reino. Segundo, por que Jesus subiu ao céu? Primeiro, para tomar posse do seu reino, que ele tinha merecido com a sua morte. Segundo, para preparar nosso lugar na glória e para ser nosso mediador e advogado junto ao Pai. Então ele subiu, né, vou preparar-vos um lugar. Ele foi lá preparar o nosso lugar e para, né, nos servir como mediador e advogado junto ao Pai, um intercessor. E terceiro, ele subiu para enviar o Paráclito, o Espírito Santo, aos seus apóstolos. Né? Quando eu subir, eu enviarei, né, o Espírito Santo. Né? A força, né? A terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é Deus, ou seja, a ação trinitária. Né? É Deus agindo. Né? Jesus, essas três modalidades da manifestação de Deus, né? De um único Deus. É que nós já vimos isso lá nos primeiros vídeos, né? Quando falamos sobre o primeiro artigo do Credo. E disse que Jesus, né, ele subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Significa essa expressão, né, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Vejam bem, a ascensão de Cristo, antes de eu concluir esse sexto artigo, a ascensão de Cristo assinala, constata a entrada definitiva da humanidade de Jesus no domínio celeste de Deus, de onde voltará, mas que até lá o esconde aos olhos dos homens. Isso aqui é importantíssimo vocês entenderem. A ascensão de Cristo, a sua subida aos céus, assinala, constata, né, se verifica a entrada definitiva da humanidade de Jesus, ou seja, ele agora está voltando aos céus, não da forma como ele veio à Terra, quando ele, né, a ação do Espírito Santo fecundou na Virgem Maria. Ele agora está subindo como homem. A segunda pessoa da Santíssima Trindade está subindo como homem. Ele está levando a humanidade, ele está levando a natureza humana consigo para o céu, como primícia. É o primeiro, depois da queda dos nossos pais, lá no paraíso. Então ele definitivamente ele assinala, ele constata a entrada da humanidade de Jesus no domínio celeste de Deus. É o Dominus. Ele tem um domínio, o império de Jesus no seu reino. Esse é aquele reino que ele falava com Pôncio Pilatos. Meu reino não é desse mundo. Né? De onde ele voltará. Ele foi, mas ele disse que voltará. Mas que até lá, até o seu retorno, ele o esconde aos olhos dos homens. Os que estão aqui, aguardando. Nós.
Aí depois, quando nós morremos, nós vamos ao encontro de Jesus lá no céu, né? Mas até a sua vida definitiva, essa situação, né, estará escondida, é um mistério. Por isso que eu digo que eu não vou conseguir desvendar nada aqui, né? Quem está fazendo esse curso, pensando que eu vou desvendar os mistérios da Santíssima Trindade, os mistérios dessas... Não vou, né? Nem tenho essa pretensão, coitado de mim, né? Eu também, quanto mais eu estudo, mais eu aprendo. Jesus Cristo, vejam bem, cabeça da igreja. Ele, quando institui a sua igreja, em Mateus 16, 18, as pedras, sobre essa pedra edificarei minha igreja, ele como cabeça da igreja, porque a igreja é o prolongamento de Cristo, ele é a cabeça, a igreja é o corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo. Como cabeça, Jesus nos precede no reino glorioso do Pai. Ele é o primeiro, ele nos precede no reino. Para que nós, membros do seu corpo, que é a igreja, vivamos na esperança de estarmos um dia eternamente com ele no céu. E essa esperança é uma garantia certeira. Não temos o que duvidar. Tendo entrado uma vez por todas no santuário do céu, Jesus Cristo intercede sem cessar por nós. Como o quê? Como mediador que nos garante permanentemente a efusão do Espírito Santo. Nos garante permanentemente a efusão do Espírito Santo, né? Aqui está concluído. Disse de Jesus subiu ao céu e de sua mãe santíssima que foi levada, porque Jesus, sendo homem Deus, por virtude própria subiu aos céus, né? Sua mãe, no caso com Nossa Senhora, que era criatura, se bem que mais digna de todas, foi levada aos céus por virtude de Deus. Nós vimos isso. As palavras, está sentado à direita do Pai, significam, essas palavras, a posse pacífica de Jesus Cristo e toda a sua glória. Que ele tem toda a sua glória. E as palavras à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, exprimem que ele tem um lugar de honra sobre toda a criatura. Né? Disso fala o apóstolo. Ressuscitou da morte e colocou à direita no céu. Efésios capítulo 1, versículo 20. Acima de todos os principados e potestades são os coros angélicos. Virtudes e dominações e de todas as dignidades que possa haver, não só neste mundo, mas também no mundo futuro. Pôs-lhe aos pés todas as coisas. Né? Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 20. Jesus está na glória, né? E de lá intercedendo por nós, pela sua igreja e por todos, né? Pela nossa salvação. Então quem pensa que a igreja, né, está perdida, que Deus, não, Deus tem um controle, Ele está agindo na igreja, Ele age dos seus pastores, ele age através dos cristãos. Então, vamos agradecer a Deus por esse ensinamento, por essas aulas de hoje. E na próxima aula, nós vamos, né, pegar o 7º, 8º e o 9º artigos do credo. Né? Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado.